A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos ouvintes. Quem tem o prazer de cumprimentá-los é o pastor Alexandre Forquim. Queridos, a mensagem a qual Deus colocou no meu coração a trazer a todos é sobre o sacrifício de Jesus. Muitos hoje têm menosprezado o sacrifício de Jesus. Muitos têm vivido hoje um evangelho fácil, de facilidades. E muitas das vezes a gente não entende o valor de um sacrifício, a gente não entende o porquê Jesus teve que sofrer tanto para poder nos dar o direito da salvação, o direito de vida eterna. Amém? Então eu quero que você neste momento abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no número 53. Nós iremos meditar na palavra do Senhor neste capítulo. O profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, profetizou acerca da vinda do Messias, a vinda do Eterno, aquele que havia de vir em forma de servo para salvar, para redimir o povo de Deus. Isaías 53, a palavra do Senhor diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, e nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e a nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado pelo peso das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. E como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado, e foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivessem cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Glória a Deus. Preste atenção no que o profeta Isaías vai nos dizer aqui. A pergunta do profeta é: quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Deus está falando com o povo, primeiramente de Israel. A palavra do Senhor foi revelada a quem?
Foi a Israel que foi revelada a mensagem de salvação. Porém, o Senhor Jesus, ele vai nascer nesta nação como um broto. E a Bíblia vai dizer aqui, numa terra seca. Essa terra seca, ela revela o estado espiritual em que Israel se encontrava. Quando se fala de terra aqui, está no sentido literal, no sentido que as pessoas têm seus corações secos. Uma terra que não produz, uma terra que não dá nada. Israel estava nessa situação. E não só Israel, como todas as nações, como todas as pessoas, muitas vezes se encontram da mesma forma, uma terra seca, uma terra árida. E a Bíblia diz assim, e ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Não havia nada fisicamente em Cristo que nos chamasse a atenção. Ninguém poderia olhar para ele e achar nele uma pessoa bela, uma pessoa linda. Ao contrário do que nós vemos nas pinturas, ao contrário do que nós vemos na nossa cultura, nos dias de hoje, nos quadros pintados, onde nós vemos um Cristo europeu pintado de loiro, de olhos azuis, Jesus, ele era bem diferenciado. Apesar de ser um judeu, a Bíblia não relata sua aparência, mas aqui quando a Bíblia começa a falar sobre aparência, beleza, majestade, nada que nos atraísse, nos levasse a Ele. A Bíblia está dizendo que Cristo, ele foi colocado num patamar de humilhação. Jesus aqui, ele não tem beleza nenhuma, nada nos atrai a Ele, nada nos leva a Ele, nada nos chama a atenção. Deus, na sua forma simples e humilde, sem aparência e sem aspecto, vem chamar os homens à salvação. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus foi experimentado no sofrimento, e este sofrimento aqui não é de trabalho físico. É o sofrimento porque ele, sendo Deus, tomou forma de homem, e veio no meu e no seu lugar sofrer. Ele se adaptou ao modo de vida que nós, seres humanos, temos para sentir na pele, para sentir em si mesmo todo o sofrimento que nós sentimos. E a Bíblia vai dizer: como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Jesus foi rejeitado por todos, desde os homens ricos, os pobres, os da alta classe, o da classe inferior, todos desprezaram a Jesus. E a Bíblia diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si nossas doenças, e contudo nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. A Bíblia relata para nós que ele levou sobre si toda a culpa. Enfermidade aqui não está no sentido de doenças, mas que ele levou toda a culpa. Ele foi colocado no nosso lugar. Ele foi colocado no seu lugar. E os judeus olhavam para ele como alguém que era malfeitor, alguém que era culpado, que estava sendo julgado e condenado porque era culpado. Mas a Bíblia está dizendo que ele foi castigado por Deus, ou seja, o próprio Pai permitiu que o Filho sofresse para pagar a culpa do nosso lugar, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha que coisa interessante que a palavra do Senhor diz: e pelas suas feridas nós fomos curados. Você hoje é curado de quaisquer problema na sua vida, de qualquer enfermidade. Você hoje é curado do pecado. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus erros.
Portanto, não há desculpas para viver na vida errada, dizendo, não tem jeito, para mim não tem solução. Se você que está ouvindo essa mensagem hoje, que é a mensagem da cruz, Jesus, ele foi moído, ele foi destruído na terra por causa de você e por causa de mim. E a Bíblia vai dizer aqui para nós, todos nós como ovelha nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe por que você está vivendo na sua indecisão? Sabe por que você está vivendo como uma ovelha perdida? Porque você ainda não entregou a sua vida para o bom pastor. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro. Jesus foi levado à cruz do Calvário e não abriu sua boca. A Bíblia diz abrir a sua boca, ou seja, Jesus não xingou ninguém, não praguejou. Ao contrário, ele aceitou o papel, ele assumiu a forma de servo, ele assumiu a forma do sacrifício e ele foi ferido no nosso lugar. E como um cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Olha que coisa interessante. Jesus não tem descendente algum. Jesus não constituiu família, porque ele foi morto, a Bíblia diz. A Bíblia vai falar para nós aqui que ele foi eliminado da terra dos viventes. E por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, ou seja, Israel, e foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e não houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ou seja, Deus entregou Jesus como uma oferta de sacrifício. E você precisa receber na sua vida hoje essa oferta, este sacrifício vivo, este sacrifício verdadeiro. Ele levou o pecado de todos nós na cruz do Calvário. Ele foi ferido. Jesus foi ferido por mim e por ti. Você precisa entender que não existe outro método, não existe outra forma e não existe religião na terra que possa salvar você dos seus pecados, a não ser o sangue do inocente, o sangue do justo, o sangue daquele que salva, daquele que te lava, daquele que te purifica, que é o sangue de Jesus. Eu quero que você neste momento entregue a sua vida a Jesus Cristo. Que você neste momento entenda que quando a Bíblia diz sobre a paixão de Cristo, a Bíblia está relatando que não há amor mais grande, nem de pai, nem de mãe, nem de irmão, nem de ninguém, que o amor de Deus por você. Este amor que pode te salvar, este sacrifício que pode livrar a sua alma da condenação eterna. Se você permanecer na sua ignorância, nos seus erros, nos seus pecados, você está se condenando a si mesmo. Mas se você hoje reconhecer que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar você, você entregar a sua vida a Ele e confessar os seus erros, Jesus está assumindo no seu lugar a culpa. Porque o sacrifício de Jesus é eterno. Ele se entregou como um cordeiro, ele se entregou como, aleluia, o culpado, não sendo ele culpado, sendo nós culpado. Então aceite o sacrifício da cruz hoje na sua vida. Eu quero orar neste momento ao seu favor. Feche os teus olhos. Senhor Jesus,
Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu não morreste na cruz do Calvário, Senhor, para nos dar ouro, nem prata, nem riqueza. Tu morreste na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados. Porque a sentença de morte e destruição que caiu sobre ti estava sobre todos nós. Quantos este ano de 2023 e agora em 2024 partiram desta terra sem salvação? Muitos ouviram a tua palavra, outros nem tiveram a oportunidade. Mas esta pessoa agora está ouvindo a palavra de Deus. E eu quero orar a favor desta vida, para que esta vida se arrependa dos seus pecados. Porque o Evangelho é isto, é arrependimento dos pecados. Jesus, ele salva, Jesus, ele cura, Jesus, ele transforma, ele liberta e ele leva para morar no céu. Mas nós temos que entender, Senhor, que o teu sacrifício perpétuo, o teu sacrifício eterno, o sangue que foi derramado na cruz, cada gota de sangue foi para nos perdoar, foi por amor. Então, que essas pessoas agora que estão ouvindo essa palavra tenham arrependimento dos seus pecados, dos seus atos, e entregue a sua vida a Jesus agora, e aceite Jesus como seu Salvador, não como sua religião, mas como seu Salvador da sua alma. E Jesus agora entra nestes corações. E Jesus agora muda a história dessas pessoas, Pai. E Jesus agora repreende todo o mal na vida dessas pessoas. Toda a culpa, todo o pensamento, não importa quais os pecados que essa pessoa fez, não importa qual tipo de erro que essa pessoa cometeu. Que o sangue de Jesus lava esta pessoa agora de toda a culpa. E que esta pessoa agora, Senhor, passa a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho do Senhor. E que o Senhor escreve o nome desta pessoa no livro da vida para o grande dia da vida eterna. E que o Espírito de Cristo, que o Espírito Santo venha reinar sobre a vida destas pessoas agora, que ouviram a mensagem da cruz. E uma vez entregando a vida a Jesus, possam viver em santidade para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que ouviu esta mensagem da palavra de Deus, receba a vitória da cruz sobre ti. Quem vai se despedindo de vocês é o pastor Alexandre Furquim. Se inscreva no nosso canal e assine o sininho para receber as nossas notificações. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.